John, como você sabe, neste momento na ONU estão discutindo o que aconteceu na Venezuela. Veja o que o representante russo disse. Particularmente horrorizado com o cinismo sem precedentes com que Washington nem sequer tentou ocultar os verdadeiros objetivos de sua operação criminosa, a saber, o estabelecimento de um controle irrestrito sobre os recursos naturais da Venezuela e a afirmação de suas ambições hegemônicas na América Latina. Sim. E ele continua dizendo que Washington está gerando um novo impulso para o neocolonialismo e o imperialismo. É assim que a Rússia vê o que está acontecendo. Espere um pouco. Posso só te corrigir aí? É o seguinte, é o Ministério das Relações Exteriores que está dizendo isso, e é ele que está tomando a dianteira aqui. O Sr. Nemesia está agindo sob instruções do ministro das Relações Exteriores, Lavrov. O ministro Lavrov recebeu autorização do Kremlin para fazer a declaração muito mais rapidamente em relação à vice-presidente Rodrigues do que os americanos fizeram. Os americanos reconheceram Rodrigues como presidente de transição constitucionalmente da Venezuela e abandonaram a exigência de eleições imediatas e coisas do tipo. Já dissemos tudo isso. Não. O que está acontecendo na Rússia é incomum. Agora é o Ministério das Relações Exteriores que está no comando. O Kremlin está em silêncio. A cúpula do Kremlin, sim, é justamente a época em que meu escritório está fechado. Eu deveria estar de férias, mas não estou. It's tão small. Alsastro for recesso prolongido até meada em Nembrão. Arão. É por isso que permite quer dizer o flight. No entanto, em termos políticos faccionais em Moscou, este é o toque de finados para Kirill Dmitriev e para a facção de oligarcas que quer continuar fazendo negócios como de costume com os Estados Unidos. As declarações de Nebenzia não deixam dúvidas de que não se pode fazer negócios com os Estados Unidos. E qualquer um que o faça, seja na Venezuela ou na Rússia, sua chamada quinta coluna, está agindo em favor dos Estados Unidos e contra os interesses da Rússia ou da Venezuela, conforme o caso. O Ministério das Relações Exteriores, ao atacar o hegemon, está de fato atacando aqueles dentro da Rússia que buscavam alcançar um acordo na Ucrânia vantajoso para seus interesses empresariais, em aliança com os interesses empresariais dos Estados Unidos. Portanto, é muito importante ver Nebenzia na tela, falando em nome de uma facção poderosa, cuja, digamos, influência sobre o presidente Putin foi fortalecida pelos acontecimentos atuais. John, a reação de Medvedev me surpreendeu muito. Ele escreveu um texto longo, mas a última parte de seu argumento foi que a operação em Caracas se tornou a melhor prova de que qualquer Estado deve fortalecer ao máximo suas forças armadas, não permitindo que diversos atores ricos e arrogantes mudem casualmente a ordem constitucional em busca de petróleo ou de outra coisa. E o fortalecimento máximo que garante uma proteção confiável de um país significa apenas uma coisa: um arsenal nuclear. Ele diz, viva as armas nucleares. Quantos países se sentiriam assim? Ou até mesmo a Rússia, porque a Rússia é uma potência nuclear, eu diria a mais poderosa do planeta. Mas qual é a mensagem para outros países, como o Irã? Talvez o Irã. Eu não sei, com as novas tensões entre a Turquia e Israel, e a Turquia, e os outros, e a América Latina, o Brasil, os países. Bem, acho que você quer dizer, e eu concordo com você, que a proteção fundamental que um Estado tem contra esse tipo de ataque ao estilo de Caracas é a dissuasão por armas nucleares, certo? Então, aplicado ao caso do Irã, que enfrenta a possibilidade de um ataque nuclear israelense, algo que os israelenses não hesitam em ameaçar, o Irã precisa desenvolver uma capacidade nuclear de retaliação para dissuadir um ataque israelense. Se é isso que você quer dizer, concordo plenamente com você.
Agora, nas Américas, você está falando de países poderosos com potencial capacidade nuclear no futuro, como o Brasil. Eles estão chegando à conclusão de que a única maneira de dissuadir e se defender contra as tentativas dos Estados Unidos, e já houve várias tentativas dos Estados Unidos no Brasil, inclusive colocando juntas militares no poder, é desenvolver essa capacidade. Existe alguma forma, além das armas nucleares, de o Brasil se defender? Alguma maneira de uma combinação entre Cuba, Nicarágua, México, Brasil e Colômbia dissuadir coletivamente ataques dos Estados Unidos contra cada um deles? Os Estados Unidos agora propuseram atacar todos eles. Colômbia, Cuba e México foram os 3 identificados, além da Groenlândia, pelo grupo do governo Trump. Trump, Lutnick, Stephen Miller e os outros voaram da Flórida para Washington depois do fim de semana de folga. Existe alguma alternativa à dissuasão nuclear? E há algo mais que funcione com os Estados Unidos? É isso que o Medvedev está dizendo, certo? E essa tem que ser a conclusão para todos esses países ameaçados como estão. Não acho que eu possa acrescentar muito mais a esse ponto. É um ambiente muito ameaçador. Para dissuadir um ataque dos Estados Unidos, realmente dissuadir, é necessário um nível de defesa que a Venezuela não apresentou. E ainda não está claro por que não há sinal de nenhuma capacidade de defesa aérea. Por que isso parece não ter acontecido? Está fora de questão que um país como a Venezuela pudesse desenvolver um dissuasor nuclear, mas ela tinha capacidades aéreas e outras formas de defesa, e elas parecem não ter sido utilizadas. John, nós sabemos que antes de Chávez chegar ao poder na Venezuela, havia outros governos que eram de certa forma amistosos com os Estados Unidos. Mas com esse novo movimento, você acha que eles vão conseguir algo diferente? Ou estamos apenas em um ciclo de repetir a mesma história várias vezes na Venezuela? Bem, posso ler do meu papel e compartilhar esta declaração especialmente moderada da presidente interina Rodrigues, intitulada Uma Mensagem da Venezuela ao Mundo e aos Estados Unidos. Rodrigues diz: a Venezuela reafirma seu compromisso com a paz e a convivência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas. Priorizamos avançar em direção a relações internacionais equilibradas e respeitosas entre os Estados Unidos e a Venezuela, baseadas na igualdade soberana e na não interferência. Esta é a vice-presidente falando depois que seu presidente foi sequestrado pelos Estados Unidos. Pelo menos 80 venezuelanos mortos, 32 membros da Guarda Presidencial mortos. É isso que Rodrigues diz. Convidamos o governo dos Estados Unidos a colaborar conosco em uma agenda de cooperação voltada para o desenvolvimento compartilhado dentro do marco do direito internacional, a fim de fortalecer uma convivência comunitária duradoura. Presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Essa sempre foi a mensagem do presidente Nicolás Maduro. Agora, isso é notavelmente moderado. É uma oferta a Trump para cooperar. É uma afirmação de que Maduro estava fazendo a mesma oferta. E todas as indicações da imprensa norte-americana que vi sugerem que Maduro realmente fez essas ofertas. Ele chegou até a oferecer concessões de petróleo aos Estados Unidos. Foi oferecido a ele tudo em uma base de não ataque e não agressão, caso renunciasse. E isso, aparentemente, de acordo com a versão dos Estados Unidos, e eu não tenho motivo para acreditar ou duvidar do que li, o que Rodrigues está oferecendo aqui, Maduro já havia oferecido. Então Trump decidiu remover Maduro e aceitar Rodrigues. E Rodrigues, e isso é uma pergunta, está oferecendo o mesmo acordo que Trump rejeitou com Maduro? E esse acordo significa que Rodrigues está pronta para abrir mão das concessões de petróleo russas e chinesas e entregá-las aos Estados Unidos. É isso que as declarações de Marco Rubio e do secretário de Estado dão a entender.
Marco Rubio, Secretary of State, imply that the implication of their tough talk is. Mas a implicação do discurso duro deles é que não teremos países adversários investindo em nosso quintal. Não toleraremos concessões chinesas e russas na Venezuela. Vamos recuperá-las. Agora, não há nenhuma garantia clara de Rodrigues aqui de que ela se opõe a isso. Se você considerar o que Rodrigues diz aqui, que acabei de ler, e o que li como a expressão de solidariedade do ministro das Relações Exteriores Lavrov com Rodrigues para aumentar sua cooperação e parceria estratégica, parece que Rodrigues está pronta para fazer o que Trump quer fazer e rejeitar o que a Rússia já detém como suas concessões, e a China também. Então é muito difícil para mim entender, e estou simplesmente dizendo que estou desinformado. Não sou especialista em política venezuelana. Mas entendendo o que as palavras significam, eu diria que vemos aqui a possibilidade de Rodrigues ceder a Trump. A versão de Trump é que ela fará o que lhe for mandado. Nós faremos cumprir isso. Bem, ela dá a entender que fará. Por outro lado, remover as concessões e operações de petróleo russas e chinesas na Venezuela e substituí-las por americanas exigirá um nível de presença militar para proteger os americanos na Venezuela que ainda não foi calculado. Existe um caminho pacífico para o desenvolvimento compartilhado de um país que tem carecido disso, que não conseguiu se desenvolver como poderia. Todas essas são questões. Ainda não posso respondê-las, mas podemos ver a competição, ou melhor, o conflito internacional, a guerra que Trump continua a travar contra a China, a Rússia e a Índia em particular, além do Brasil e outros. Vemos os Estados Unidos tentando mostrar na Venezuela que sua guerra contra o resto do mundo pode ser ditada por um desequilíbrio de forças, por choque e pavor. Bem, eu diria que isso não é uma demonstração de choque e pavor bem-sucedida. É mais um choque e pavor, puxa vida. É duvidoso que os Estados Unidos consigam ter sucesso, mas é igualmente duvidoso que isso seja certo. Por que digo duvidoso? É certo que eles não foram dissuadidos por nada do que a China disse ou fez, nem por nada do que a Rússia disse ou fez. E então a questão passa a ser, já que era óbvio o que a Armada dos Estados Unidos no Caribe queria, pretendia fazer. The US Armada in the Caribbean intended to do. Since it's now obvious in retrospect as Russian military. Como agora é óbvio em retrospectiva, conforme explicam os especialistas militares russos na imprensa russa, como a operação foi executada, no nível cibernético, no nível da rede elétrica, por meio da combinação e coordenação de forças aéreas, terrestres e internas, subversão interna, operações da CIA. A expertise russa sobre como fazer isso é bastante clara. Eles tiveram que lutar um tipo semelhante de guerra na Ucrânia, certo? Mas, já que isso é claro em retrospectiva, deve ter sido claro também em antecipação. Então a pergunta que minhas fontes russas estão fazendo é: por que a Rússia não estava mais preparada? Por que a China não estava mais preparada? Por que não fizeram mais para dissuadir isso? Não há resposta para essa pergunta. Há muitas teorias da conspiração. E o nosso podcast, o seu podcast, Nima, não se envolve com teorias da conspiração. Nós não nos envolvemos em bater no peito e dizer a todos quem está vencendo quando não está. John, aqui estão os pontos. Há poucos instantes, o representante chinês na ONU expressou a política da China e sua reação ao que aconteceu na Venezuela. Os principais pontos são: os Estados Unidos violaram a soberania da Venezuela e a Carta da ONU. Maduro deve ser libertado imediatamente. O Conselho de Segurança da ONU deve agir para restaurar a paz e a legalidade. A América Latina não é uma colônia dos Estados Unidos, é uma zona de paz. Nenhum país pode agir como polícia do mundo ou se presumir juiz internacional. E Pequim está alertando que os Estados Unidos estão repetindo os mesmos crimes cometidos no Iraque, na Líbia e no Irã, invadindo estados soberanos, fomentando a instabilidade e devastando civis. Acho que eles acabaram de dizer isso. Fizeram esse ponto em seu discurso na ONU.
E eu não vejo, John, nenhum desses países do sul global, especialmente China e Rússia, recuando diante do que os Estados Unidos estão tentando fazer, manipulando não apenas a América Latina. Eu diria que muitas pessoas afirmam que os Estados Unidos estão tentando reafirmar sua influência no hemisfério ocidental, mas dá para ver o que estão fazendo na Ucrânia, com os novos ataques, e o que está acontecendo no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, com o ataque ao Irã. E o presidente venezuelano estava falando sobre paz antes de ser capturado pelo presidente dos Estados Unidos. Bem, uma coisa que podemos dizer que a China conseguiu foi um pequeno detalhe no momento da Operação dos Estados. Lembre-se de que a última delegação internacional a se reunir com Maduro na sexta-feira, antes do sábado do ataque, foi a delegação chinesa liderada por Chi Cao-ki, o alto funcionário chinês responsável pela América Latina. O que sabemos é que os Estados Unidos atrasaram sua operação. O general Kane, em seu informe, indicou que ela foi adiada por vários dias, devido ao que ele descreveu como a necessidade de melhora nas condições climáticas, ou seja, a dissipação da cobertura de nuvens sobre Caracas. Bem, não foram apenas as nuvens que se dissiparam, foi também a delegação chinesa que precisou deixar a cidade antes do ataque dos Estados. Os Estados, o governo Trump, claramente não queriam que houvesse vítimas chinesas durante a operação. E eles esperaram os chineses deixarem a cidade antes de atacar. Isso serve como um lembrete de que o governo Clinton não foi tão cuidadoso em maio de 1999, durante a guerra contra a Sérvia e o ataque a Belgrado, quando mísseis norte-americanos atingiram a embaixada chinesa e mataram várias pessoas. Isso foi claramente uma tentativa de Kane de adiar, e de Trump, é claro, de evitar atacar a China de forma tão visível. Agora, a questão é se essa declaração de indignação dos chineses no Conselho de Segurança da ONU significa algo. O Conselho de Segurança é uma mesa para pessoas exibirem suas penas e baterem no peito. Não é um indicativo significativo do que a China está disposta a fazer para transformar suas palavras em ação. É igualmente o caso, e eu já sabia disso desde que o repeti, que as declarações chinesas do presidente Xi e do ministro das Relações Exteriores Wang Yi ficaram muito aquém de um efeito dissuasório comprovado. A China está agora pronta para impor sanções aos Estados Unidos para fazer cumprir o que exige. Se exigirem a libertação de Maduro, a China está preparada para sancionar os Estados Unidos, retendo bens estratégicos chineses, metais raros e outros itens que estão em negociação desde 2008. O presidente Trump chegou a um aparente acordo com o presidente Xi na Coreia do Sul. A China está disposta a sacrificar sua exigência em relação a Maduro em prol de suas negociações comerciais e econômicas nacionais com a Rússia, ou está preparada para impor sua vontade da única maneira eficaz que a China já demonstrou. A China não demonstrou sua capacidade de lutar militarmente. Ela demonstrou sua capacidade de exercer poder econômico. Se realmente quis dizer o que afirmou na ONU há alguns minutos, precisa demonstrar sua capacidade de impor um custo aos Estados Unidos, um custo que os Estados Unidos não queiram pagar. Isso significaria sacrificar os interesses da China em alcançar um acordo comercial de longo prazo. Isso é tão óbvio. Os repórteres que estavam no avião com o presidente Trump perguntaram a ele, e ele disse: "Vou me encontrar com o presidente Xi em Pequim em abril." Ele reafirmou isso. Em poucas semanas, ele partirá para a China. A China vai aceitar Trump? O próprio Trump acabou de dizer: "Estou indo em abril." Ouvimos do lado chinês que a visita de abril está cancelada até que o presidente Maduro seja libertado. Se os chineses não disserem isso, então não há nada de sério em sua exigência pela libertação do presidente Maduro, não é? Na verdade, há muito a ser feito por parte da China e talvez da Rússia. Mas essa é uma grande questão, na minha opinião, se eles realmente querem ir tão longe para responder aos Estados Unidos.
Eles não demonstram disposição para ir tão longe. Você está absolutamente certo, Nima. Eles não demonstram. E você está no Irã em uma posição de nos informar até que ponto os oficiais iranianos, que enfrentam ameaças internas ao regime e ameaças externas, inclusive de ataque nuclear por parte de Israel e dos Estados Unidos, compreendem a diferença entre discurso e poder militar e econômico. Quero dizer, isso é óbvio, mas representa um grande desafio ao conceito de Sul global. É um grande desafio ao conceito de multipolaridade. É um grande desafio à neutralidade nas relações internacionais. Todos esses são desafios. E se não forem enfrentados com força, o resultado é a fraqueza. E essa fraqueza favorece a confiança dos Estados Unidos de que seu poder pode funcionar. Portanto, estou propondo a seguinte equação. S mais S é igual a SS, soberania mais autossuficiência é igual a sucesso estratégico. Mas se você cede qualquer elemento de soberania, ou cede a autossuficiência, você obtém derrota estratégica. Você é derrotado. S menos S é igual a D, derrota estratégica. E a China está enfrentando derrota estratégica. Está enfrentando derrota estratégica, a menos que coloque sua soberania e autossuficiência em jogo aqui, diante da exigência que acabou de fazer. Ela quer a libertação de Maduro? Sério, quer mesmo? O que está disposta a fazer por isso? Da mesma forma, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse algo diferente à vice-presidente, algo menor que a libertação de Maduro, mas a preservação da soberania do regime, da Revolução Bolivariana, do governo que Maduro deixou para trás. Isso é um pouco diferente. É importante que vejamos a diferença entre as posições russa e chinesa aqui.